Uma das perguntas mais importantes que a gente pode se fazer ao ler qualquer artigo científico é: será que este estudo se trata de um trabalho analítico ou um trabalho descritivo? Em parte porque os artigos muitas vezes não escrevem necessariamente lá dentro da metodologia qual foi a abordagem deles, se for uma abordagem descritiva ou analítica. Muitas vezes eles até escrevem, só que de um jeito confuso ou simplesmente errado. E é justamente para solucionar esse problema que este vídeo aqui foi gravado para você. Primeiro ponto, definições. O que significa a palavra analítico? O que significa a palavra descritivo? Essa diferença fica bem clara para a gente quando a gente compreende a lógica por trás do uso dessas palavras. Quando a gente fala que um estudo é analítico, a gente está querendo dizer que aqueles autores conduziram certas análises para avaliar a associação entre pelo menos duas variáveis entre si. E normalmente essa associação não é uma associação qualquer. Normalmente existe um objetivo por trás dessa associação que foi feita, dessa análise, para ele virar um estudo analítico. Os dois objetivos mais comuns, mais frequentes, vão envolver análises preditivas, em que você pode usar um modelo estatístico para incluir certas variáveis ali dentro, por exemplo, peso, sexo, idade, e ver se elas conseguem prever o futuro, predizer a ocorrência de alguma coisa ou predizer os níveis de alguma coisa, de algum desfecho, seja em saúde ou seja sociodemográfico, que você esteja interessado no mundo real. Um exemplo de estudo analítico poderia ser: vou recrutar uma amostra de vários estudantes do Brasil inteiro, uma amostra representativa, eu vou avaliar a nota deles no Enem, e aí subdividir por diversas áreas diferentes do conhecimento, beleza? Que aí eu espero o tempo passar, espero 5 anos, espero 7, 8 anos, espero 10 anos, 15 anos, e à medida que o tempo vai passando, eu vou entrevistando novamente esses participantes, essas pessoas que eu recrutei para o meu trabalho, e eu vou perguntando a elas qual é a renda delas atualmente. E depois de alguns anos, dentro dessa minha pesquisa, desse meu acompanhamento, desse estudo que é um estudo de corte, o tipo de trabalho científico, o delineamento seria esse, eu posso fazer uma associação entre a nota das pessoas no Enem, em 2024, e a renda dessas pessoas no futuro, 5 anos depois, 10 anos depois, 15 anos depois. Nesse nosso primeiro estudo aqui, a gente tem o quê? Um estudo analítico em relação à abordagem dele em relação aos dados. O que ele fez com os dados? Ele fez apenas uma descrição ou ele fez uma análise? Ele foi analítico? Ele foi analítico. Além disso, ele teve uma natureza também. Em relação à natureza, esse estudo é o quê? Uma natureza observacional. Se você não tem clareza ainda da diferença entre estudos observacionais e experimentais, eu sugiro fortemente que depois desse vídeo você assista o vídeo em que eu falo sobre os tipos de artigos científicos diferentes. Pois bem, então ele tem a natureza observacional, é um estudo de abordagem analítica, e ele é o quê? É um estudo prospectivo também, porque eu recrutei as pessoas hoje e fui acompanhando elas ao longo do tempo para ver o quanto que elas iam ganhar de dinheiro no futuro. A cada não sei quantos anos eu ia lá e perguntava de novo a renda dessas pessoas. Especificamente, eu consigo dizer qual é o nome desse estudo aqui, o delineamento? Consigo, tem um nome próprio para isso, que é um estudo de corte. Uma corte prospectiva, que eu já categorizei aqui, não preciso repetir isso. Natureza observacional, cortes sempre são observacionais, com abordagem de dados analítica. Dúvida comum que eu já vou sanar antes mesmo que você tenha ela. Ou talvez você já tenha tido e agora, bom, enfim, chegou a resposta. Todo estudo analítico vai ter que ser observacional? Não. Eu acabei de dar um exemplo de observacional, mas você não está restrito a estudos observacionais. Estudo analítico é apenas a abordagem que você vai ter na hora de usar os dados. Um estudo experimental pode ser analítico ou pode ser descritivo também. Muito embora a gente não conduza normalmente estudos experimentais para fazer apenas descrições da amostra. A gente geralmente conduz estudos experimentais para justamente ver qual é o efeito de alguma coisa sobre outra. A gente está falando sempre de causalidade quando a gente entra em um estudo experimental, entra no campo do experimental. No entanto, é possível que um estudo experimental seja conduzido e você tenha várias publicações a partir daqueles dados. E uma das publicações pode ser apenas uma abordagem descritiva de um estudo experimental que já aconteceu no passado. Plenamente possível, isso direto acontece, nada errado nisso. É possível ter um estudo analítico que seja transversal, que não seja prospectivo? É possível também. Existem diversos estudos na literatura transversais que têm abordagens analíticas, ou seja, que fazem associações com uma variável e outra. Essas associações, dentro de um estudo transversal, vou até criar um outro exemplo, né? Vamos lá. Exemplo 2. No exemplo 2, a gente tem um estudo também observacional, agora transversal, e que ele fez uma abordagem analítica, né, que a gente pode chamar de survey, que é basicamente um estudo de questionário, que a gente está ali avaliando alguma coisa sobre a vida da pessoa, coletando informações que a gente consegue perguntar, ou enfim, avaliar tranquilamente sem fazer exames, vamos supor, tá? Então a gente fez aqui um estudo transversal, observacional, analítico. Essa abordagem analítica dentro de um estudo transversal,
em que a gente consegue fazer associações entre diferentes variáveis, ela vai ter o mesmo poder para falar sobre causa e efeito comparado com essa daqui, do nosso exemplo 1? Não vai ter o mesmo poder para falar sobre causa e efeito. Isso está claro também na nossa aula de tipos de artigos diferentes. Né? Estudos transversais não tem temporalidade, ou seja, não tem tempo de acompanhamento, então a gente não consegue falar sobre A causou B. Por quê? Porque não tem como tirar aquela prova de o que veio antes, o ovo ou a galinha. Mas ele não deixa de ser válido, ele não deixa de ser informativo. Dentro de um estudo transversal, você pode querer saber o que está associado com o quê? Qual tipo de comportamento está associado com outro tipo de comportamento? Qual é a prevalência de sedentarismo dentre as pessoas que são obesos, que têm obesidade? Eu posso querer saber, isso pode ser bastante informativo para mim. Dentre as pessoas que têm obesidade e as pessoas que não têm obesidade no Brasil, qual é a diferença entre esses dois grupos de pessoas no tempo de tela? Ou a diferença em tabagismo? Será que as pessoas que têm obesidade fumam mais ou fumam menos do que quem não tem obesidade? Essas questões podem ser muito úteis para a gente, e elas estão vindo de um estudo analítico transversal. Bom, vamos para o nosso terceiro exemplo agora. Agora eu vou variar, porque a gente já falou bastante sobre estudos analíticos, eu espero que isso tenha feito mais sentido para você agora. A gente já consegue pular para os estudos descritivos. O que são os estudos descritivos? Pessoal, estudo descritivo é aquele estudo que apenas está descrevendo a sua amostra. Então eu recrutei um número X de participantes e aí eu vou falar sobre eles. Eu vou falar qual é a média de idade, qual é a média da altura, IMC, quais são os exames bioquímicos dessas pessoas, qual é a principal fonte de renda dessas pessoas, o quanto que elas ganham em média, ou quantas pessoas ganham acima de tanto reais por mês, quantas pessoas já se vacinaram, quantas pessoas estão vinculadas a uma unidade básica de saúde, quantas pessoas têm diagnóstico de diabetes tipo 2, quantas pessoas fumam, quantas pessoas têm história de infarto prematuro na família. Cara, eu posso escrever minha amostra em diversos parâmetros possíveis. E eu posso simplesmente fazer isso e não analisar nada. Não conduzir uma análise estatística comparando alguma coisa com outra, associando uma variável com outra. Não preciso. Eu estou simplesmente fazendo uma descrição. Estudos de prevalência normalmente fazem isso. Eu vou mostrar a prevalência de alguma coisa no Brasil, por exemplo. Um estudo que mostra a prevalência do diabetes no Brasil. Posso fazer isso tranquilamente. E aí não é só a prevalência do diabetes, ele vai trazer um monte de outras características da população que foi estudada ali, além do percentual de pessoas com diabetes. Aí ele pode segregar para, por exemplo, por região. Então eu tenho no Brasil inteiro e aí eu tenho dados também das regiões diferentes do Brasil. Daqui a pouco eu posso ter dados dos próprios estados. Então estudos descritivos, eles são estudos que acabam trabalhando muito com a própria caracterização da amostra. Eles fazem isso de forma extensiva e detalhada. Então, a principal característica de um estudo descritivo é a caracterização de amostra, a caracterização da população-alvo que você quer falar sobre e que você está estimando, falando sobre ela a partir dessa sua amostra que você recrutou, que idealmente deve ser representativa da população-alvo. Bom, continuando com o nosso exemplo, do estudo descritivo, eu poderia estar falando aqui, então, de um estudo descritivo que basicamente avaliou a prevalência do diabetes tipo 2 no Brasil, por exemplo, e simplesmente está me dando essa informação. Então, ele vai ser um tipo de estudo descritivo. Ele vai ser o quê? Um estudo observacional. Normalmente, na grande maioria das vezes, estudos descritivos são estudos observacionais, enquanto que o analítico ele vai ser tanto observacional quanto experimental, aparece na mesma frequência na literatura. Agora, descritivo, raramente você vai ver uma publicação de estudo experimental que fez ali apenas uma descrição da sua amostra. Não faz muito sentido. Normalmente, quando isso acontece, isso é apenas uma publicação adicional, uma publicação que não tem tanta expressividade assim, que não é tão relevante, mas isso não normalmente é feito, tá? Isso é difícil acontecer. Normalmente, os descritivos vão ser também observacionais. E qual é o tipo de estudo observacional que vai ser puramente descritivo? Na grande maioria das vezes, estudos de prevalência, ou seja, os estudos transversais. Raramente, pessoal, a gente vai fazer uma corte, um caso controle, qualquer coisa que dê um pouco mais de trabalho, ou seja, tenha que ter um tempo de acompanhamento, para simplesmente ficar fazendo a descrição da amostra. Não existe isso. A gente vai fazer estudos de acompanhamento para ver, colocar esse fator ali temporal para falar sobre causa e efeito, ou pelo menos para estimar alguns fatores de risco, para fazer predição, e isso é analítico, isso é fazer análise. Isso aqui é um processo analítico. Então, quando você está falando de estudo prospectivo, raramente você vai fazer com o único objetivo de descrever a amostra ao longo do tempo. Isso não existe. Seria uma perda de oportunidade, inclusive, porque você pode aproveitar o seu dinheiro, o seu tempo, o esforço ali que você investiu nesse trabalho para, além de fazer uma descrição, que seria
simplesmente descrever a amostra, né, acompanhando ao longo do tempo, você faz análises também. Não tem por que não aproveitar para fazer os dois ao mesmo tempo. E isso vai me levar para um ponto muito importante. Eu vou adicionar um tópico até aqui, ó. Muitos estudos são descritivos e analíticos ao mesmo tempo. Pode não parecer, mas é. E muita gente ensina errado isso aqui, tá? E aí faz parecer que tem que ser uma coisa ou outra, tem que ser analítico ou descritivo. Quando, gente, na maioria das vezes, você vai ter estudos que fizeram descrição da amostra e que fizeram análise ao mesmo tempo. Normalmente eles vão mostrar esses dados em tabelas diferentes, em momentos diferentes do artigo. Mas eles fazem. Normalmente, por exemplo, uma corte vai fazer a caracterização da amostra numa tabela 1 lá. A tabela 1, que é a tabela que vai mostrar as características de todas as pessoas que foram analisadas, de acordo com várias variáveis ali, e muitas vezes separadas ou não, de acordo com algum parâmetro que está sendo de interesse ali dentro desses. Por exemplo, separar participantes vegetarianos no início do acompanhamento e pessoas que não são vegetarianas. Separar em 2 colunas e descrever essas 2 amostras ou subamostras em relação a todas as variáveis de interesse ali. Então essa corte faz isso na tabela 1, por exemplo, fez uma descrição. Ah, não é um trabalho descritivo. Ele não é puramente descritivo, mas ele é descritivo porque ele descreveu a amostra. Agora, além disso, ele vai fazer uma análise, porque ele provavelmente vai comparar ali desfechos em saúde entre as pessoas que seguem determinado padrão alimentar comparado com outros. Bom, adicionei um detalhe aqui. Estudos descritivos, então, eles normalmente são estudos de prevalência transversais, tipicamente, mas não obrigatoriamente. Bom, finalizamos aqui a nossa distinção entre estudo analítico e estudo descritivo. Espero que tenha feito sentido. Agora, antes de te dar tchau, eu vou deixar para você aqui um desafio, tá? Um desafio importante. Se você não prestou atenção nesse vídeo, volte e reassista, porque você vai precisar para cumprir esse desafio. O desafio é: faça a sua própria definição. Tá vendo que eu não trouxe aqui uma definição formal para o estudo analítico e estudo descritivo. Eu dei vários exemplos, falei a lógica, falei o que é o mais importante. Para mim, o mais importante realmente é a lógica do negócio. Agora, se você puder colocar numa definição, numa frase ou num parágrafo, enfim, que seja o tamanho que você quiser, estudo analítico, estudo descritivo, como que você definiria cada um desses com base no que eu expliquei para você? Com base nesses exemplos, com base nas definições, com base nas distinções e considerações que eu fiz aqui. Como você faria? Coloca aqui nos comentários, escreve aqui que eu vou adorar. Primeiro, eu vou adorar ver essas respostas de vocês. E a pessoa que trouxe a definição mais completinha, interessante, clara e correta, vai ficar com um comentário fixado aqui embaixo. E vai ganhar a oportunidade de escolher exatamente o tema de um vídeo para eu gravar, desde que ele seja coerente com o que eu falo e, né, dentro das regras do YouTube, porque eu não quero ser banido aqui tão cedo. Então é isso, finalizamos. Espero que tenha feito sentido para vocês, espero que tenha ajudado. Se isso foi o caso, então clique em gostei. E se você quer mais conteúdos como esse, eu sugiro fortemente que você se inscreva nesse canal, clicando no botão aqui embaixo.